Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um grupo de estudo da emergência das sociedades de comuns. Hoje nós estamos no tomo 2, vamos para o capítulo 3 e tem sido uma bela aventura fazer esta leitura aqui online, não só porque estou a tratar alguns bugs no livro, mas também porque me está a trazer novos insights e algumas pessoas têm feito partilhas também sobre o livro e também estou a fazer mentorias, algumas consultorias e programas sobre o livro, então tudo isso está a abrir um campo novo, um espaço novo de reflexão e de pensamento sobre o livro, então tem sido assim muito rico esta jornada que estamos a fazer aqui com o grupo de estudo. Então, estou no capítulo 3 do tomo 2 e é por aí que vamos começar. 3. Sistema operativo das sociedades. Otto Schammer, usando o framework do iceberg, tornou visível os mapas que informam a criação e a operação de sociedades no nível dos mapas mentais. Caracterizou 4, a que chamou sistemas operativos das sociedades. Portanto, aqui nós estamos a falar dos níveis do iceberg, do modelo do iceberg, do system thinking, do pensamento sistémico. Portanto, onde em cima temos os eventos, as coisas que acontecem e que são visíveis, depois temos os 3 níveis escondidos debaixo do mar, não é? Temos o nível dos padrões, o nível das estruturas e o nível dos mapas mentais. Portanto, e é nesse nível que o Otto Schammer identificou, ele fez um framework, portanto, aplicou a teoria, o framework do iceberg e fez sair o iceberg da teoria U, e ao nível do nível mais baixo dos mapas mentais identificou estes 4 sistemas operativos, que ele chamou os 4 sistemas operativos da sociedade. No nível dos eventos, Otto caracteriza 3 grandes divisões: a social, em que o ser se desassocia do outro, e dá aqui um indicador, que é o número de pessoas a viver em isolamento social multiplicou por 20 nos últimos 30 anos e a tendência é aumentar. A ecologia, em que o ser se desassocia da natureza, 100 são as espécies que se extinguem todos os dias. E o espiritual, é que o ser se desassocia de si próprio. O número de suicídios global está a crescer e em vários anos é superior ao número de pessoas que morrem anualmente em guerras. E o que podemos observar é o que está a acontecer ao presente. Então temos estas três divisões. Eu vou-vos mostrar, vou partilhar aqui o mapa uma interpretação minha do mapa do iceberg, que ajuda a termos a percepção do que estamos a falar. Penso que já vos está aí a aparecer. Já está aí a aparecer no vosso ecrã. Então temos o iceberg da teoria U, com o iceberg à esquerda, diz 3 divisões, portanto a ecológica, a social e a espiritual. Depois ele identificou as 8 bolhas que estão a gerar estas divisões, por exemplo, a bolha ecológica, a dos rendimentos, a financeira, a tecnológica, a liderança, por aí fora. Depois as 8 estruturas que estão por baixo destas bolhas e que dão origem a estas divisões. Portanto, estamos a consumir 1,5 planetas, os direitos humanos, a economia real, portanto, por aí fora, as necessidades reais. Portanto, isto quer dizer, a economia real quer dizer que a economia não está a operar com base naquilo que é real. Vemos, por exemplo, a crise financeira do subprime, onde havia instrumentos financeiros que não estavam indexados à economia real, e quando de repente aquilo entrou na economia real, que eram as casas que as pessoas tinham, surgiu o que surgiu. Não é? E a mesma coisa para a tecnologia, que não está aplicada a necessidades reais, então temos uma quantidade destas estruturas a funcionar, e finalmente por baixo disto tudo estão os 4 sistemas operativos que dão origem, que informam estas maneiras de pensar em cada um dos níveis superiores. Não é? Ele chamou isto o iceberg da teoria U, e é com ele que estamos a entrar aqui nesta parte.
Ao nível dos padrões, podemos ver as diferentes bolhas, ou crises, a da ecologia, a do consumismo, a da governação, a dos rendimentos, entre outras. Cada bolha está ancorada em estruturas como a polaridade PIB, não é? Portanto, o produto interno bruto e a felicidade interna bruta, o número de planetas Terra para o nível de vida que levamos, que estamos a consumir, a tecnologia que está desalinhada com os desafios da vida, entre outros. Ao nível dos mapas mentais, o Otto identificou os tipos de consciência ou contextos. Tradicional, baseada em hierarquia e controle, os sistemas degenerativos, são jogos eu ganho, tu perdes. O tu aqui pode ser a Terra, as próximas gerações, por exemplo. Mercado ou consciência no ego, baseada em mercados e competição, sistemas degenerativos, jogos eu ganho, tu perdes, e o tu aqui pode ser a Terra ou as próximas gerações, por exemplo. Impacto ou consciência de stakeholders, baseada em redes e negociação, é adulto, sustentável e voluntário, e os jogos são eu ganho, tu ganhas, e o tu aqui pode ser a Terra ou as próximas gerações. Regenerativa ou consciência de ecossistemas, baseada em sentir e atuar a partir do todo, ecossistemas co-criativos, sistemas regenerativos, adulto maduro, alta radical, restaurativa, reconciliadora e regenerativa, informativa, aberta e radical. Portanto, está aqui a dar o contexto nas 3 dimensões. O tipo de jogo é ganhando acontecendo, porque eu, como neste restaurante, a economia local fica mais forte, os solos melhores, aumenta a biodiversidade, eu fico com mais saúde, por exemplo. Está a dar aqui um exemplo dos restaurantes fork to table, não é? Da quinta para a mesa, onde estas biológicos, onde estas dinâmicas estão a acontecer, ou de permacultura. Então tem aqui um mapa que resume estes 4 sistemas operativos e que eu vou projetar para nos ajudar a dar contexto. Então temos aqui o mapa dos 4 sistemas operativos. Na primeira coluna está o sistema operativo tradicional, com um setor, mercado, 2 setores, impacto, 3 setores, e a regenerativa é na mesma 3 setores. Depois temos aqui a coordenação, como é que é feita a coordenação. No caso da tradicional é com hierarquia e controle, no caso do mercado é os mercados e a competição, no caso do impacto dos 3 setores, a redes e negociação, e no caso da regenerativa são ecossistemas a agir a partir do todo. Consciência tradicional, ecossistemas, portanto sistemas baseados em si próprios, os múltiplos stakeholders e ecossistemas, portanto sistemas baseados no todo, na ecologia, no ecossistema global. E o foco aqui são as entradas e a autoridade, no tradicional, no mercado são as saídas e a eficiência, no impacto são os resultados e é centrado no utilizador, no regenerativo é a cocriação e centrado nos ecossistemas. Então são exemplos, são uma caracterização destes 4 sistemas operativos nestas variáveis. Portanto, este mapa, esta construção é feita a partir da teoria U. Para cada um destes contextos, identificou os mapas base, que são usados em diferentes áreas. Os mapas dos 4 sistemas operativos da sociedade em áreas como a saúde, a educação, a governança, por aí fora. Estruturas miméticas de algumas áreas, por exemplo, educação, saúde, nos 4 sistemas operativos da sociedade. Isto tudo feito a partir da teoria U. Eu vou também partilhar aqui este mapa, mostrar o que é que nós estamos a falar e dar aqui um exemplo ou 2. Do lado esquerdo temos, vou pôr aqui, aumentar, para tornar legível. Do lado esquerdo temos o sistema operativo, por exemplo, tradicional. Na educação, o tradicional estava centrado no professor. Ao nível do mercado, a educação passou a estar centrada nos testes, aprender de memória e entrar e repetir. Ao nível do impacto, está centrado no processo de aprendizagem, e ao nível da regenerativa
é ativar estruturas profundas de aprendizagem. Por exemplo, é assim que se aprende, utilizando estas estruturas profundas de aprendizagem, na teoria U, no Possibility Management, no desenvolvimento regenerativo. Então é um exemplo de como é que no setor da educação se está a ver manifestar cada um destes sistemas operativos. Portanto, quais são os memes base, quais são as estruturas meméticas, quais são o conjunto de memes que estão a operar aqui neste nível. Por exemplo, se a gente tiver a ver na alimentação, o tradicional era centrado no agricultor, o mercado é industrial e monocultura, o de impacto é a produção biológica e a redução dos impactos, e a regenerativa é a alimentação como cura das pessoas e do planeta. Portanto, então vê-se bem quais são as estruturas magnéticas que estão a funcionar, e depois aqui nesta tabela podem ver para a saúde, para as empresas, para as finanças, para a governação. São exemplos daquilo que está cá. As sociedades regenerativas, também designadas de 4.0, são centradas em ecossistemas, em cocriação. As sociedades de mercado são focadas nas saídas e na eficiência. Na educação, são baseadas na ativação de ciclos profundos de aprendizagem, como experienciei na Teoria U, no Possibility Management e Desenvolvimento Regenerativo. Nas sociedades de mercado é baseada em testes, memorização, no inglês bulimia learning e baixa retenção de informação, como foi a minha escola. Aí para mais, ainda para mais, a seguir à Revolução de Abril, onde não havia professores e infraestruturas. Está aqui um bug ainda para mais. A seguir à Revolução de Abril, onde não havia professores e infraestruturas. O livro Aprender, da Helena Rodrigues e Atol, dos outros autores, introduz algumas destas perspectivas em Portugal. Na saúde, são baseados no fortalecimento das fontes de bem-estar, como estou a experienciar na minha vida, com alimentação biológica, 100% vegetal, água de nascente, jejuns, prática da meditação, yoga, práticas emocionais e energéticas, contato com a natureza frequente, sono de cuidado, contacto social que nutre, viver alinhado com o meu propósito, entre outros. Na saúde das sociedades de mercado é baseada em sintomas, o paciente é quem apresenta os sintomas, é desumanizada, reativa. Infelizmente sei como é, tive uma pericardite e fiquei um tempo no hospital. Para curar a pericardite acabei por ficar com uma gastroastrite e a cascata de consequências não ficou por aí. Foram anos até conseguir limpar o sistema e equilibrá-lo. Ana Paula Ribeiro e a Joana Cruz estão a escrever um livro sobre a saúde nas sociedades regenerativas que será editado em breve. As áreas de alimentação e produção de alimentos. Os alimentos são um meio para o bem-estar das pessoas e do planeta, nas regenerativas. Com a alimentação cuidamos dos solos, da vida, dos seres humanos. Eu sei que ao comer aquele prato estou a deixar a terra melhor do que era, porque contribui para os solos serem melhores, para a biodiversidade, para o bem-estar das pessoas que plantaram os alimentos e dos lugares. Sinto isso no Alecrim aos Molhos, supermercado e cafetaria biológica em Lisboa. Com o critério que a Mariana, fundadora, usa, acabo por conhecer alguns dos fornecedores. Eu sei como produzem os alimentos e os valores que seguem, o cuidado que colocam. Também em alguns mercados biológicos em que eu conheci as pessoas que produzem alimentos. Fui aos seus lugares. Nas sociedades de mercado é industrial, monocultura baseada em fertilizantes e pesticidas e manipulação de sementes. O livro Agricultura Sintrópica, segundo Ernest Goss, de Zé Rebelo e da Daniela Sakamoto, explora a produção de alimentos nesta direção das sociedades regenerativas, bem como o grande livro da macrobiótica de Francisco Varatões na área dos alimentos, que também faz a ponte com a saúde. Na sustentabilidade das organizações, estas são baseadas em propósito e o ambiente, o social, são parte integrante. As organizações são mundo de jogos regenerativos, são vida e contribuem para a vida. Os seus processos e produtos estão alinhados com a vida. Nas sociedades de mercado, a eficiência é o mote e há os departamentos de responsabilidade social e ambiental. São coisas externas à organização, ao seu propósito. Vemos no presente muitas grandes empresas industriais portuguesas a anunciarem o net zero para 2050. A liderança regenerativa dos Gilles e da Laura abre as portas para este universo nas organizações regenerativas, bem como os livros, este universo das organizações regenerativas, bem como os livros da Carol Stanford.
Ao nível financeiro e investimento, capital, as sociedades regenerativas são baseadas numa finança que promove a transformação dos sistemas, ou seja, a sua evolução nos contextos onde há consciência dos sistemas e dos ecossistemas. Nas sociedades de mercado, o capital é extrativo e cego nas externalidades. Na governação, a ação e decisão são baseadas na consciência coletiva, em governação dialógica, participativa e colaborativa, onde os agentes do sistema co-criam e informam o sistema, o Warm Data. As sociedades de mercado é a mão invisível do mercado que faz a distribuição de poder e rendimentos e orienta as tomadas de decisões. Este trabalho que o Otto Scharmer e a equipa do Presence Institute têm realizado permite identificar os memes base dos novos mapas, dos mapas que servem os contextos das sociedades regenerativas em várias áreas. Para cada tema, podemos fazer as mesmas perguntas, seguindo os passos. Identifica um tema, pode ser a pessoa, a equipa, a família, a organização, a comunidade, o local, o país, a água, a energia, os transportes. Depois podemos perguntar qual o contexto em que está a operar e porquê. Que mapas estão a ser usados? Qual o contexto em que queres operar? Que mapas necessitas, queres experimentar? Que experimentos vais fazer? Por exemplo, os exemplos que eu estava a dar aqui, não é? Eu no fim de semana que passou, estive em São Luís, junto da comunidade de São Luís, que é uma das comunidades em Portugal que está mais à frente neste pensamento regenerativo, nesta direção das sociedades regenerativas, e muitos dos alimentos que eu comi foram produzidos ali localmente. Eles estão a tentar ter, neste momento, atingir os 30% de uma produção local, que vem da permacultura, que nutre os solos. Portanto, estar a comer naquele lugar significa estar a nutrir o solo e aquela população e aquela comunidade. Portanto, isto é a direção, é o caminho a seguir aqui neste caso. Portanto, onde é que estou a operar neste momento? Porquê que é essa limitação? Ou porquê que estou a operar neste momento nesse lugar e que mapas estão a ser usados e onde é que eu quero operar? E como é que posso experimentar nessa direção? Que é o que eles estão a fazer. Eles detectaram que estavam ali muito no mercado, já há um pouco de impacto, mas muito no mercado. Querem mudar para regenerativo. Então estão a fazer esse salto e a ajudar toda a comunidade a ir em conjunto. Alguns exemplos. Resíduos orgânicos na minha casa, contexto, criança, convencional, separo e deito os orgânicos fora, não conheço os impactos que tem no sistema de gestão de resíduos e nos solos. Estou a usar o mapa de separar papel, vidros e embalagens e tudo o resto no indiferenciado. Quero passar para adulto e cuidar dos meus resíduos. Hipótese A, aprender a fazer a separação e informar-me que os resíduos são mesmo processados. Visitar o local de processamento na minha zona. B, separar os orgânicos e garantir que são compostados e voltam aos solos. Vou fazer isso instalando um compostor no meu quintal. C, reduzir o uso de embalagens, reutilizar vidros, ter os meus próprios sacos para frutas e hortaliças, comprar o que conseguir a granel. Fazer as minhas bebidas vegetais e sumos. Dou de exemplos de como é que eu posso saltar para adulto neste contexto. Usar a minha raiva, contexto, criança, convencional. Às vezes perco a calma e não percebo porquê. Grito com os filhos, parceiros, amigos, colegas do trabalho e fico agitado, precipitado. Depois passa e fica tudo bem. Ninguém fala do tema e vejo os outros fazerem o mesmo. Tenho vergonha, uso o mapa que a raiva é a agressividade e que não é ok exprimir. Quero passar para o adulto e saber distinguir quando estou a sentir raiva e o que fazer com ela. Durante 3 meses vou A. Criar um diário e tomar notas de quando acontece eu perder a calma, o que se estava a passar, o que senti e aconteceu em mim. Depois de acontecer, falar com as pessoas, depois de acontecer o episódio de raiva, falar com as pessoas e pedir para elas me falarem de como foi para elas, o que elas viram, tomar nota no caderno, pedir desculpa e, tanto quanto possível, explicar o que estava a passar comigo. Criar um grupo de pelo menos 3 pessoas para conversar semanalmente ou quinzenalmente sobre o que estou a aprender com estas experiências e pedir outras possibilidades para experiências que vão no sentido de lidar
com a minha raiva de forma consciente. Portanto, estamos a passar daquela raiva criança para uma raiva adulta. Está aqui algumas possibilidades para fazer isso. Conflitos na minha equipa, contexto, irresponsável, degenerativo. Toda a gente sabe o que está a passar e ninguém quer lidar com o tema, incluindo eu. Faço de conta que está tudo bem e o elefante está na sala. Quero passar para um contexto adulto, sustentável. Convocar uma reunião em formato circular e identificar as regras que vão ser seguidas, com um pau falante, sem agenda e com um tempo definido para as pessoas falarem sobre o que não está a funcionar. Na reunião, explicar porque eu estou a fazer, porque é que eu estou a fazer esta reunião e ir primeiro, mostrar o que funciona e o que não está a funcionar para mim. Pedir aos outros para fazerem o mesmo. E isso é repetir semanalmente ou quinzenalmente. Então, isto vai criar, esse círculo vai criar a possibilidade da equipa se observar a si própria. Se as pessoas estiverem a falar de si e não dos outros, falarem em nome individual, isso vai permitir que o grupo se veja e entenda o que é que está a passar e chegue às suas próprias conclusões. A Vila Escola Sustentável é um mundo de jogo de educação que ambiciona ser um mundo de jogo regenerativo e que tenho tido o gosto de estar a acompanhar. Tem-se deparado com as limitações dos mapas sempre que procura um contexto acima de adulto e sustentável. Às vezes, desde logo para o adulto sustentável, como é o caso dos fundos e da governação. Outro mundo de jogo é o Centro dos Retiros Monte Dourada, que tem conseguido navegar por estes meandros e está a co-criar os seus mapas em muitos dos temas com um pensamento em responsabilidade alta e restaurativa, como na alimentação, na gestão da floresta, do lugar e dos eventos. São apenas dois exemplos de muitos que poderíamos indicar que estão a experimentar na fronteira da cultura moderna. Penso que já não vivemos em sociedades puras de mercado, embora estas sejam ainda as hegemónicas, que há que já há alguns anos, entre 30 a 50, depende de onde se coloca o início, que estamos numa transição. As sociedades de impacto 3.0 já se fazem sentir um pouco por todo o lado. Talvez os países nórdicos, a Finlândia, a Suécia, a Noruega, em conjunto com alguns países da América do Sul, como a Costa Rica, o Equador, a Bolívia, bem como a Islândia, a Escócia, a Nova Zelândia e o Butão, parecem liderar em diferentes temas, os direitos da natureza, a felicidade pública, a reflorestação, multicultural stakeholder, este movimento das sociedades de impacto. Em Portugal, penso que um marco importante foi a publicação da Lei da Economia Social, que dá visibilidade a este movimento e cria as bases para o seu desenvolvimento. Em Portugal, podemos ver estas forças da evolução a atuar em mundo de jogos como o IES, Social Business School, o Portugal Inovação Social, a Stone Soup, a Casa do Impacto, o Impact Hub Lisboa, o IPAV, ou em muitos jogos como o Centro Mohamed Yunus da Católica Lisboa, o Enxurab da Católica do Porto, a Cátedra Unesco para a Educação para a Paz Sustentável da Universidade de Lisboa, a alimentação biológica nas escolas do município de Torres Vedras, ou a recente universalização dos transportes públicos gratuitos para jovens até aos 23 anos. Os Conselhos Nacionais são uma medida política nesta direção, dado que promovem a representação de diferentes redes sociais e negociação como forma de avançar. A emergência de partidos nesta direção, como o PAN, é outro exemplo. O Planeteers World Gathering é outro dos mundos de jogos que nasceu neste contexto das sociedades de impacto e tem espectro que cobre os mundos de jogos que, ancorados nas sociedades de impacto, querem fazer a transição. Os que já estão posicionados nas sociedades de impacto e os que desta começam a experimentar na direção das sociedades regenerativas. A parceria com a Católica do Porto, no Ensure Hub, está a potenciar este trabalho. A colaboração com o Galter Poli, o empreendedor que levou a Ecover ao contexto adulto e sustentável na década de 1990 e criador da economia azul, tem aberto a porta para os contextos regenerativos, bem como a colaboração com a comunidade portuguesa do desenvolvimento regenerativo. Na educação, o foco está na aprendizagem. A recente explosão das escolas Waldorf, Montessori e da Floresta são exemplos nesta linha. A saúde, o foco é no paciente. As iniciativas de humanizar os hospitais vão nesta linha. Os centros e unidades de bem-estar, as organizações. E a explosão das medicinas alternativas, bem como o seu reconhecimento pelo sistema. É um bom exemplo da necessidade e do que emerge neste paradigma. Na área da alimentação,
e produção de alimentos, o biológico e a diminuição dos impactos negativos são o foco. Nos últimos 20 anos tem sido uma tendência crescente e mesmo nos supermercados dominantes podemos ver a oferta biológica. Muitas vezes verde criança, a banana biológica do Peru, continua a não ser sustentável, ou as maçãs biológicas da Argentina no verão português, e não adulta sustentável. Na sustentabilidade organizacional, vemos a inovação ao nível dos modelos e processos de negócio para limpar as porcarias que fazem, ou não chegar a fazê-las, como é o caso da adoção de modelos do Triple Bottom Line, pessoas, planeta e lucros, ou Natural Step, que o António Vasconcelos trouxe para Portugal. Na finança, vemos surgir um investimento de impacto multi-stakeholder, que reconhece vários retornos para além do financeiro. A governação, surgem as redes de interesse que mobilizam as grandes causas e constituem-se forças de negociação e reivindicação. A lei do restauro ecológico é um bom exemplo disso ao nível europeu. Numa estimativa grosseira, diria que as sociedades tradicionais estão presentes em 10% a 20% com tendência para diminuir, que as sociedades de mercado estão entre os 50% a 70% com tendência para diminuir, que as sociedades de impacto estão entre 10% a 20% com tendência a crescer, e que as experiências na direção de sociedades regenerativas estão em menos de 1% e com tendência para crescer. Influência no presente de cada sistema operativo, tenho aqui um mapa que ajuda a ter isto em perspectiva e que vou partilhar, e onde nós podemos ver a linha do tempo presente, a linha do tempo presente, e depois vemos que as tradicionais estão a desaparecer, que as de mercado já estão a diminuir, que as de impacto estão a crescer e que as regenerativas estão a surgir. Não é? Portanto, são as várias ondas. Temos aí do lado o número de mundo de jogos e o tempo, portanto, são as várias ondas. Há cada vez menos mundo de jogos que são tradicionais, cada vez menos mundo de jogos que são de mercado e, portanto, há cada vez mais de impacto e mais regenerativa. Portanto, o subtítulo que está aqui no mapa é possível influência dos 4 sistemas operativos das sociedades ao presente na sociedade portuguesa. Quer seja ao nível das sociedades de impacto, quer seja ao nível das sociedades regenerativas, temos muito para fazer e imaginar. Se olharmos para a tabela de contextos, os mapas que conhecemos pertencem, na sua grande maioria, aos sistemas degenerativos. Seguem-se os mapas de adulto sustentável. Diria que é uma relação de 3/4 para 1/4. 3/4 nos degenerativos, 3/4 nos mapas existentes e 1/4 nos mapas adultos sustentável. Na parte dos sistemas regenerativos estamos no início, está tudo para imaginar, por experimentar. Esta é a oportunidade para as pessoas de pessoas que coexistem neste tempo, co-criarem estes mapas para as futuras gerações. Que entusiasmo! Isto é verdadeiramente um entusiasmo, termos a oportunidade de estar a criar os mapas, os novos mapas dos mundos de jogos regenerativos, naquela tabela de contexto que vimos, portanto, na parte de cima da tabela, porque eles não existem, eles têm que ser imaginados e experimentados, e é esta geração que está a fazer isso. São esta geração, ou estas gerações que estão ativas, a minha, a que está a chegar, a que está, de certa maneira, a sair. Portanto, são estas gerações que estão a fazer isto neste tempo e as outras que vão vir atrás. Os contextos das sociedades regenerativas apontam para mapas e estruturas baseadas em 1. Consciência individual e coletiva, com os níveis de pensamento e responsabilidade acima do adulto. 2. Forte sentido de ligação à natureza, à vida, aos lugares com níveis de pensamento e sustentabilidade acima de sustentável. 3. Co-criadas por equipas, ecossistemas com governação dialógica, participativa e colaborativa, com os níveis de pensamento e transparência acima do voluntário. E 4, experiências, navega o desconhecido, o novo, a emergência e atuam a partir do todo. Questão fundamental. Os mapas que estão a ser usados pertencem a que sistema operativo da sociedade? Sobre as formas de ver o mundo, 3.1.
Um mapa que permite iluminar as múltiplas perspectivas presentes no mundo moderno é o mapa dos níveis de consciência da teoria integral, que tem origem nos trabalhos do Clare Graves. Cada nível é constituído sobre os anteriores. O Clare Graves foi quem criou a Spiral Dynamics, a dinâmica da espiral. Inclui e transcende os anteriores. E não é possível saltar um nível. É como um balão que vai enchendo de ar. Quanto mais ar, maior o nível de consciência, mais complexidade consegue ter presente e segurar. E o nível de consciência quer dizer no sentido de segurar complexidade. Eu vou projetar aqui um mapa dos níveis de consciência, como eu fiz com esta ideia do balão. O balão a crescer, então vamos começar aqui por baixo. Portanto, mapa dos 8 níveis de consciência a partir da teoria integral. O primeiro é o arcaico, de sobrevivência. Depois o segundo é o mágico, tem o pensamento mágico. O terceiro é o mítico mágico, que é o impulsivo, o agora. Aqui, nascemos no arcaico, é os primeiros 6 meses de vida. Depois entramos no mágico, e vamos mais ou menos aqui até aos 3, 4 anos. Depois no mítico mágico, é assim aquela idade em que as crianças estão a dizer eu quero agora e já, não conseguem adiar a recompensa. Depois vem o mítico, conformista e das regras. Portanto, é aqui que nascem as sociedades tradicionais, é aqui que nascem as grandes religiões. Portanto, um setor, um conjunto de regras muito racional. A razão é a abundância material, é aqui que nascem as sociedades de mercado. Pós-modernista, sensível, relativo, relativista, é aqui que nascem as sociedades de impacto. E o integral, que é abrangente, vê a big picture, e é aqui que nascem as sociedades regenerativas. E tem esta evolução para o integral maduro, que é o desconhecido, a interligação coração-mente, e aqui é onde surgem as sociedades de comuns. Então são exemplos as pré-tradicionais e depois a tradicional mercado de impacto, regenerativa e de comuns. Vemos aqui este mapa permite ter essa leitura. Estes níveis aqui em cima, portanto, nós tipicamente quando saímos da escola, seja escola, universidade, escola 12º ano, já saímos neste nível racional. Muitos de nós têm já a felicidade de saírem pós-modernista, ou então depois têm que fazer esse caminho a posteriori, mas ele começa a surgir. E aqui o integral e os níveis superiores são níveis mais raros e implica algum esforço da pessoa, porque implica um desenvolvimento do córtex pré-frontal e das práticas inerentes a isso, como a meditação, a contemplação. Portanto, são níveis de consciência que as pessoas conseguem atingir com a maturidade das suas profissões, com o trabalho meditativo, com foco na atenção, práticas de mindfulness, por exemplo. Portanto, não há muitas pessoas. O Ken Wilber estimava, um dos principais autores da teoria integral, estimava que no nível integral nós estaríamos com menos de 5%, entre 1 a 5% da população mundial estaria aqui, menos de 1% no integral maduro. Portanto, está uma ideia do que estamos a falar ao nível mundial. O nível arcaico está presente nos bebés quando nascem alguns adultos. É o início da nossa caminhada no desenvolvimento. É um estágio pré-linguagem e não tem noção de si. Vi os meus filhos nascerem aqui e o meu pai caminhar para este estágio na sequência da doença de Alzheimer prolongada. O segundo nível é o estágio, é o mágico, e podemos vê-lo em crianças pequenas e em culturas fortemente tribais ainda presentes na Terra. Há a noção do eu e aparece a linguagem. É um nível animista e de superstição, de magia. Vi nos meus filhos e vejo presente em algumas pessoas próximas do New Age e que vivem num mundo de fantasia que vai tudo correr bem. O nível mágico mítico, terceiro a emergir, podemos vê-lo nas crianças e em muitos gangues das cidades modernas. Há um forte sentido do eu e uma forte necessidade de proteger os limites. A agressividade é bem presente e com forte impulso para exprimir. Não se consegue estabelecer empatia com os outros. Mata sem culpa. O Donald Trump faz despertar em mim este nível. Vi nos meus filhos e em outras crianças e acreditei quando eles me disseram que tinham vontade de me bater ou matar. A metáfora do lobo
A metáfora usada neste nível é a do lobo e da alcateia. O mítico tem a necessidade de pertencer, de fazer parte de um grupo. É o primeiro nível que se consegue colocar no lugar da outra pessoa. Podemos ver nos adolescentes e um pouco por todo o lado, sempre que há um ismo presente, comunismo, catolicismo, ambientalismo. As sociedades tribais são tipicamente deste nível. As tradicionais, perdão, são tipicamente deste nível. A metáfora do exército e o seu general consegue tomar a segunda perspectiva. É o nível hegemónico do mundo, talvez com perto de 50% da população mundial. No mundo ocidental, menor. O nível seguinte, racional ou moderno, é o primeiro nível que consegue pensar no mundo como um todo, centrado no mundo. Baseia-se na razão e na ciência, procura reconhecimento material. Jovens e uma grande parte do mundo ocidental nas sociedades de mercado são tipicamente deste nível. A metáfora do relógio consegue tomar a terceira perspectiva. A primeira perspectiva eu, a segunda perspectiva tu, a terceira perspectiva ele, ou a coisa, não é? Eles. It, do inglês. Talvez cerca de 40% da população mundial esteja neste nível, no mundo ocidental maior a percentagem. O pós-moderno é o sexto nível a emergir. É relativista, sensível, pluralista, cuida de si e tem ligação à natureza. Identifica as figuras de autoridade e constrói as estruturas de poder, colonialismo e segregação. Desconstrói, perdão, as estruturas de poder, colonialismo e segregação. Metáfora da família. Consegue ter a quarta perspectiva. As sociedades de impacto têm origem neste nível. Pensa-se que menos de 10% da população mundial estará neste nível. O sétimo nível integral inicia o que se designa por segundo degrau e é uma mudança importante, dado que é o primeiro nível que reconhece todos os outros. É capaz de reconciliar polaridades e paradoxos. É multidimensional e multiperspectiva. A metáfora dos organismos vivos, exemplo, as células num corpo. Pensamento integral, sémico. As sociedades regenerativas têm origem neste nível. Pensa-se que menos de 1% da população mundial esteja neste nível. A teoria U, Possibility Manner, o desenvolvimento regenerativo e o ISTA são práticas deste nível. O desenvolvimento regenerativo está mais próximo do nível 6 e o Possibility Manner e a teoria U do nível 8, o nível que segue. O oitavo nível, integral maduro, vê sistemas de sistemas e lida com o desconhecido, forte integração, mente, coração, vontade. É um nível emergente no presente. É importante sublinhar que não estamos a falar de hierarquias, e sim de holarquias, ou seja, todos parte, ou longe, que fazem parte uns dos outros, de outros todos partes. Um átomo faz parte de uma molécula, que faz parte de uma célula, que faz parte de um órgão, que faz parte de um organismo, que faz parte de uma família por aí fora. Uma pessoa que vive no nível 5, o altitude 5, tem em si todos os outros níveis, do 1, 2, 3 e 4, que suportam o nível 5. Portanto, esta coisa dos holons quer dizer que são todos partes, enquanto todo parte faz parte de um outro todo parte. Não há uma hierarquia, o que há é cada todo parte é autónomo, cada holon é autónomo de si e tem a sua própria soberania. Mas quando se junta a outros faz qualquer coisa, faz famílias, faz equipas, faz uma sociedade, faz uma floresta. Não é? Segundo Ken Wilber, estamos a viver as guerras culturais, que são massas de população que estão a mudar de nível. Uma primeira são os que estão a passar do mítico para o racional. Talvez a maior fatia neste momento. Devemos ver na América do Sul, Ásia e leste da Europa. A outra é a que está a acontecer na passagem do racional para o pós-modernista. E podemos ver na Europa, na América do Norte, no Japão e Oceania. Ou seja, estão a reforçar as sociedades de mercado, por um lado, a primeira, e a segunda estão a reforçar as sociedades de impacto. Cria-se a incerteza de qual dos níveis terá acesso ao poder e como o pode usar para moldar os contextos. A esperança é que os integrais, os criativos culturais e os inovadores sociais consigam criar desenhos que permitam a cada nível se expressar de forma saudável. Aliás, foi isto que se passou muito nos países nórdicos. Portanto, houve um conjunto de líderes há cerca de 80, 90 anos atrás que tiveram esta visão de desenhar uma sociedade completamente diferente e é isso que hoje faz a força daqueles países nórdicos. Não é? Então, são pessoas com este pensamento integral que podem realmente ter esta visão de desenhar, incluindo todos os outros níveis da espiral. O primeiro dos níveis que reconhece que todos, o nível pós-modernista, quer que todos sejam como ele. Portanto, admite todas a pluralidade de verdades e assim diz que as pessoas sejam como ele.
O integral é o primeiro que aceita todos como eles são e que não quer mudar os outros, quer que eles sejam saudáveis no seu nível de expressão. Portanto, que não criem sombra, que não criem problemas aos outros. As sociedades regenerativas lidam com esta variedade de pontos de vista e tensões culturais. Uma das virtudes da teoria U e dos seus processos é conseguir segurar espaço para um grupo que tem diferentes níveis de consciência, fazerem a jornada do U em conjunto, co-criando. Este mapa apresenta alguns desafios aos desenhadores, construtores de mundo de jogos. Vamos passar a enumerar. O primeiro é como e por quem vai ser usado este sistema, este mundo de jogo. Diferentes níveis de consciência usam de forma diferente cada sistema e com propósitos diferentes. A internet e as redes e as formas de organização das redes foram criadas no nível de consciência pós-modernista, o andar 6, e são usadas por todos os níveis de consciência. O mágico mítico andar 3, como foi o caso da Al-Qaeda, pode usar estas estruturas para levar aviões a embater nas torres e criar o 11 de setembro de 2001. Veja-se as múltiplas formas de pensar, de usar uma rede social. Uns usam para vender, tipicamente o nível racionalista, outros para juntar as suas comunidades, tipicamente o nível mítico, outros para divulgar técnicas de agitação social e uso de armas, tipicamente os mágico míticos, outros para divulgarem críticas sociais do que não funciona e fomentar o desenvolvimento humano, tipicamente pós-modernistas. O caso do Cambridge Analytica é um uso abusivo, manipulador, pré-modernista das ferramentas de redes sociais. Todo este fenómeno é apresentado de forma brilhante e assustadora no livro Capitalismo de Vigilância, da Zuboff. Como desenhador, construtor, como posso desenhar, por forma a cada nível de consciência, uso o mundo de jogo de forma saudável e com propósitos brilhantes. Eduardo de Bono, autor do Pensamento Lateral, refere a necessidade dos mundos de jogos terem mecanismos de regulação no seu desenho. Se o desenho de uma fábrica segue um mapa, que a captura da água terá que ser feita mais perto da foz e o largar da água da fábrica mais perto da nascente, caso a fábrica polua o rio, será a primeira a colher os frutos dessa poluição e desta forma há um incentivo por desenho a não poluir. No presente, com a emergência a larga escala da inteligência artificial, a pergunta de como cada nível de consciência vai usá-la é inquietante. Um terceiro desafio é como conseguimos ver os níveis que estão abaixo do nível em que operamos e não conseguimos ver os de cima, nem onde estamos. Os mundos de jogos que estou a desenhar são para o meu nível de consciência e para os anteriores. Se eu operar em racionalista e me apresentarem uma proposta de desenvolvimento humano pós-modernista ou integral, não tenho em mim as estruturas meméticas. Está aqui matemáticas, está aqui um erro. Meméticas. Deste andar, uso as dos níveis que tenho e classifico de religião ou seita, pois é como um mítico nível que conheço classificaria. Este desafio é fortemente limitado pelo trabalho em equipa e ter equipas com diversidade, em particular ao nível dos níveis de consciência. As práticas centrais que informam este tomo, como o Possibility Management, teoria ou desenvolvimento regenerativo, usam as equipas como elemento determinante, quer na socialização das práticas, quer na sua operacionalização. Um quarto desafio é que os níveis de desenvolvimento dependem das condições de vida e das condições mentais das pessoas. Uma pessoa que está no mítico não tem condições mentais, ou seja, estruturas meméticas, para fazer emergir em si o integral. Ou seja, o seu próximo estágio evolucionário é o racional. E uma pessoa até pode ter as condições mentais para fazer emergir o integral. Se as suas condições de vida não o permitem, este nível não emerge. Ou seja, a pessoa tem os estímulos e desafios que criam as condições para experimentar diferentes ações. Este desafio pode ser cuidado com suportar o processo individual de cada pessoa e garantir que as condições de vida, por exemplo, o suporte financeiro para a família, a exposição a diferentes culturas, estão presentes. As organizações integrais, ver capítulo 7 das equipas, vão nesta direção. Um quinto desafio, portanto, este tema é muito importante nas organizações integrais, nas organizações TIL, o desenvolvimento humano e elas promoverem o desenvolvimento humano, porque realmente é o que ajuda as pessoas a terem as condições mentais e as condições
materiais para poderem evoluir nos seus estados de desenvolvimento. Um quinto desafio é que num grupo de pessoas o nível de consciência tem tendência a se o nível de consciência que tem tendência a se impor é o nível presente no maior número de indivíduos. Se são 2 integrais e 3 racionalistas, a tendência é a ser racionalista. Este desafio pode ser cuidado por diferentes equipas que influenciam o desenho, como equipas de coaching, equipas estendidas e formatos participativos e colaborativos como Espaço Aberto, Café Mundo. Podemos ver este mecanismo na teoria U, Possibility Management Desenvolvimento Regenerativo. A Crisos está a trabalhar nesta direção, adquirindo empresas para as transformar, empoderando as pessoas e a sua governação. Questões fundamentais. Quais são as formas de ver o mundo dos mundos de jogos em que participas? E das equipas? E quem os utiliza, se relaciona com? E das comunidades? E vamos ficar por aqui hoje. Estamos no final do ponto 3.1, capítulo 3 dos sistemas operativos das sociedades. O próximo será as áreas de atuação. E estes pontos que nós vimos, por um lado, dão-nos a estrutura que o Otto Schammer criou para os 4 níveis de sociedade e qual é a correlação que isso tem com o contexto dos mundos de jogos. E, por outro lado, abre a porta para os níveis de consciência que deram origem à criação destes 4 sistemas operativos e, portanto, que dão uma perspectiva maior e chamam a teoria e as suas aprendizagens para dentro deste contexto e daquilo que nós podemos fazer com isso. Então, na próxima sessão vamos continuar a ver com as áreas de atuação. Este é um ponto importante porque por onde começar, por onde trabalhar, que áreas nós podemos trabalhar nos nossos mundos de jogos para acelerar estas transformações. E será por aí que nós vamos. Qualquer questões, qualquer dúvidas, façam-me chegar, ponham nos comentários deste post ou desta gravação e vamos a partir daí. Então, grato, vemo-nos na próxima sessão.